Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros na ilha de Joana Bezerra. Homicídios registrados no Giripapo e Cleto Campelo de Moreno. Usuário de drogas assassinado a tiros na Brasília Teimosa. Violência no final de semana no Cabo de Santo Agostinho, com registro de 3 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante o final de semana, ou seja, nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco, foram registrados 17 assassinatos, ou seja, 17 pessoas foram mortas neste final de semana, 8 delas assassinadas no interior e 9 no Grande Recife. O senhor Osiris José Oliveira, com 63 anos de idade, deficiente visual. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira no sítio Fragoso, em Paulista, por um elemento desconhecido, segundo informações, um vizinho dele. Isso mesmo, um vizinho dele que matou o deficiente visual Osiris José Oliveira. Por sinal, o vizinho por pouco não foi linchado pelo povo revoltado com a situação. Osiris José Oliveira chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Rio Doce e depois foi removido para o Hospital da Restauração, e foi justamente no HR que ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E a violência contra a mulher continuou nesse final de semana. Maria Fernanda dos Santos, 33 anos de idade, foi agredida a pedradas na própria residência, que foi arrombada na rua Tabelião Raul Galindo, no bairro do Coqueiro, no centro e Alagoinha. Foram 3 pessoas que cometeram o crime: uma adolescente, Maria Geisiane Gomes de Mendonça, e Maria Silvaneide Torres da Silva. Todas foram presas em flagrante e autuadas na delegacia local. Maria Fernanda dos Santos chegou a ser levada para o hospital local e a polícia segue investigando o caso. Pelo menos os motivos da morte de Maria Fernanda dos Santos ainda estão sendo investigados pela polícia. Janduí da Silva, um homem com 43 anos de idade, viciado em drogas. Ele foi agredido com golpes de faca peixeira, isso mesmo, na rua Caminho Agrovilas do Limão, na zona rural de Petrolina. Lá vem Petrolina novamente, na cena policial. Petrolina. Janduí da Silva, ele foi agredido a golpe de faca por um traficante da área, um tal de Nê. Esse Nê, depois que cometeu o crime, subiu em um carro que já estava sendo aguardado por ele, por um outro cara, um comparsa dele, e daí o traficante Nê está foragido. Janduí da Silva, viciado em drogas, foi levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Tá aí, viciado em drogas, se envolveu nas drogas, possivelmente devendo ao traficante Nê, e daí o Nê cometeu o crime. Ele chegou a ser levado para o hospital local. O Janduí da Silva morreu e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Eduardo da Silva, um rapaz com 28 anos de idade, foi agredido com uma facada no pescoço e acabou morrendo na terceira travessa, rodopiando Florencio ou rua Sargento Laércio Araújo de Melo, no bairro do Salgado, o bairro São João da Escócia, em Caruaru. Em Caruaru novamente, a violência está demais no agreste do estado. Garanhuns, Caruaru, está uma coisa séria. Este rapaz, José Eduardo da Silva, de 28 anos, foi morto em Caruaru por um elemento desconhecido. Os motivos do crime também são ignorados. A polícia segue investigando o caso. O corpo de José Eduardo da Silva, de 28 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo na cidade de Caruaru. Os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje o tenente Getúlio Cavalcante de Almeida, o subtenente Antônio Batista do Nascimento, os sargentos Antônio Novaes Cavalcante, Marilene Florencio Maia e Valdomiro Barbosa da Silva. As pensionistas, Maria Ingrácia Vieira e Maria José da Conceição Farias. E também o diretor da barbearia, tem esse também o diretor da barbearia, que é o José João
Caetano de Oliveira. Pedro Paulo Moreira da Silva, um rapaz com 24 anos de idade. Ele foi agredido com golpes de faca peixeira. Pedro Paulo Moreira da Silva, 24 anos, é conhecido por índio e foi agredido a golpes de faca na rua Expedito Lopes de Barros, na Coab, Centro Mirandiba. Sabe quem cometeu o crime? O pai dele, Aguinaldo Vigílio da Silva, de 48 anos de idade. Agora, por que o pai matou o filho? Porque o Pedro, o filhinho, ele havia dado um tremendo do soco no pai, no Aguinaldo. E daí o Aguinaldo, minha gente, para não morrer no pau, meteu a faca no filho. E daí o Pedro Paulo Moreira da Silva, de 24 anos, foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo do jovem Pedro Paulo Moreira da Silva, 24 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Nivaldo Simões Macedo, um idoso de 64 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, foi assassinado a bala na própria residência, na rua Antônio Vital dos Santos, no sítio Caldeirões, em Lajedo, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. O problema é o seguinte: teria sido um latrocínio, porque ele, o senhor Nivaldo Simões Macedo, 64 anos de idade, ele que estava criando alguns animais e havia vendido 2 bezerros, isso mesmo, 2 animais, e estava com dinheiro em casa, cerca de R$3.000. Os criminosos arrombaram a casa, mataram o homem a bala e fugiram levando a grana. Portanto, essa linha de investigação da polícia: latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Nivaldo Simões Macedo, idoso de 64 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário Ivanildo Antônio de Campos, 37 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na travessa do Rio Branco, no Espetil da Esquina, bem pertinho da padaria do Edson, no centro, em Panelas. Um elemento de motocicleta desembarcou da moto, efetuou disparos, ceifando a vida dele, do ex-presidiário Ivanildo Antônio de Campos, que tinha 37 anos de idade. Segundo informações, teria sido, minha gente, um latrocínio, roubo seguido de morte. Quer dizer, o cara, ex-presidiário, foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Ivanildo Antônio de Campos, 37 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alexandre Paixão da Silva, de 33 anos de idade, este foi alvejado com disparos de arma de fogo no centro, em Paudalho, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Alexandre Paixão da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Paudalho, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edivaldo Marcelo Ferreira Silva, com 19 anos de idade, um ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele foi assassinado com vários disparos, cerca de 15 disparos de arma de fogo, de pistola 9mm. Esse crime aconteceu na Rua 6, ou Rua do Presídio, no bairro da Bela Vista, em Vitória de Santo Antão. De acordo com informações, ele teria deixado a cadeia cerca de um mês. Saiu recentemente do presídio e já estava sendo ameaçado de morte. Isso mesmo, Eduardo Marcelo Ferreira da Silva, 19 anos de idade, estava no presídio por tráfico de drogas, saiu há cerca de um mês e já estava sendo ameaçado. Mas tem um suspeito. A polícia conseguiu localizar o suspeito, falta prender. Eduardo, conhecido como Ninho, do bairro do Irã. Isso mesmo, Ninho é o Eduardo do bairro do Irã, que já está sendo procurado pela polícia. O corpo de Eduardo Marcelo Ferreira Silva, de 19 anos de idade, ex-presidiário, saiu da cadeia para ser morto, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, no Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda,
exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Um rapaz sem nenhuma identificação foi agredido a pedradas dentro de um ônibus da empresa Borborema e foi deixado na Avenida Conselheira Guiar, no cruzamento com Antônio Falcão em Boa Viagem. Ele foi socorrido pela Polícia Militar, levado para o Hospital da Restauração em estado grave. Um adolescente de 17 anos de idade, ele foi baleado em frente à residência dele na rua Expedito Genuíno Ventura. Rua Expedito Jesuíno Ventura, no bairro de Dois Unidos, por dois elementos de uma motocicleta XRE. Isso, ele saiu correndo pelas escadarias, os caras metendo bala nele e, segundo informações, seria caso envolvendo as drogas. Sandro Barbosa Nascimento, de 37 anos de idade, este foi agredido com golpes de faca peixeira na rua 7 de setembro, no bairro do Planalto, em Toritama. Um tal de Cícero, conhecido como Cicinho, é o suspeito de ter tentado matar o Sandro, que foi socorrido na emergência do hospital local. Paulo Eduardo Souza Alves, um jovem com 22 anos de idade, ele sofreu um atentado à bala na Rua dos Engais, no bairro Rio Corrente, em Petrolina. Olha a Petrolina aí. Ele, Paulo Eduardo Souza Alves, foi baleado lá em Petrolina por um elemento que estava em um Fiat Uno, número de placa não fornecida. A vítima, Paulo Eduardo Souza Alves, de 22 anos, foi levado para o Hospital Universitário da mesma Petrolina, onde foi submetido à cirurgia. Emanuel Marcos da Silva, residente na rua Iraque, no bairro Agamenon Magalhães, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, sofreu um atentado em frente à residência dele. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima, Emanuel Marcos da Silva, foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Dois rapazes, Vitor Pacelli Porfírio, 19 anos, e Tony Ramos da Silva, de 30 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas e também tentativa de homicídio. Esses dois foram alvejados a bala na Avenida Central, em Areias, dentro da Estação Werneck. Isso mesmo, dentro da Estação Werneck, movimentada, e aí a bala comeu no centro. Vitor Pacelli Porfírio, 19 anos, e Tony Ramos da Silva, 30 anos, foram atingidos pelos disparos e levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões. Ailton Jorge dos Santos, de 32 anos de idade, residente no bairro da Embiribeira. Ele sofreu um atentado à bala no terreno das Laranjeiras, no Alto da Conquista, bem pertinho da Assembleia de Deus, no Alto da Conquista, em Águas Compridas, Olinda. Elemento desconhecido, morador de lá. O cara estava embriagado, o atirador estava cheio de bicado, o nome dele não foi informado. Deixa eu ver o que. É o seguinte, esse cara, o Ailton Jorge dos Santos, ele é morador da Embiribeira. O que é que ele foi fazer em Águas Compridas? Aí o cara tava lá bêbado e meteu bala nele e disse: se voltar pra cá, morre. Então ameaçou, ainda de ter baleado o cara, tá ameaçado. O Ailton Jorge dos Santos, que foi socorrido na emergência do Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. José Daniel Silvestre da Silva, de 21 anos de idade. Este foi alvejado com disparos de arma de fogo num atentado na Vila dos Prazeres, no bairro da Vaquejada, em Lagedo. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. O jovem Adriano dos Santos Jacinto, com 21 anos de idade, ele foi baleado, sabe onde?
numa boca de fumo, localizada no Córrego das Rosas, na ladeira da parada de ônibus em Jardim Jordão, no Jaboatão dos Guararapes. 4 elementos meteram bala nele. Adriano dos Santos Jacinto foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira. De acordo com informações que foram repassadas para a polícia, o jovem, ele foi comprar drogas e a turma descobriu que o dinheiro que ele tinha dado lá era falso, R$50 falso. Ele já pegou de uma nega, pegou o dinheiro falso, R$50 com a mulher e foi comprar droga. Quando a turma botou assim, olhou na lâmpada, espera aí, menino, tem coisa errada aqui, esse dinheiro é falso. Adriano dos Santos Jacinto tentou correr, mas aí meteram bala nele e ele acabou sendo socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira. Daciele Pereira da Silva e o companheiro dela, Gleidson Mercedes da Silva, foram agredidos a pauladas e facadas na Rua da Bondade, no bairro Novo Mundo, em Caruaru, no Agreste do estado. Lá vem Caruaru, lá vem o Agreste Novo. Um elemento desconhecido meteu bala na Daciele Pereira da Silva e também no companheiro dela, Gleidson Mercedes da Silva. Os motivos não foram informados. Aliás, foi pauladas e facadas. Espancaram o casal e meteram uma faca. Daciele e Gleidson, companheiro, foram levados para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru, e a polícia está investigando o caso. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a tiros na ilha de Joana Bezerra. Júlio Carlos Dias da Silva, com 26 anos de idade, conhecido por Índio, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Desembargador Guerra Barreto, bem perto do viaduto, na Avenida Beira do Rio Capibaribe, na ilha de Joana Bezerra, no bairro de São José. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Índio, Júlio Carlos Dias da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Homicídios registrados no Ginipapo e Cleto Campelo de Moreno. A vítima do Ginipapo ao lado da fazenda Ginipapo em Moreno. O rapaz ainda não foi identificado, pelo menos não portava nenhum documento de identificação. Estava trajando uma calça azul jeans e uma camisa branca da Nike. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo numa estrada de barro ao lado da fazenda Ginipapo, lá em Moreno. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a outra vítima, a vítima da rua Cleto Campelo, também Moreno, a vítima foi Arthur Subúrbio Santiago, de 31 anos de idade. Ele foi assassinado a bala em um ponto comercial debaixo de um pé de cajá, na rua Cleto Campelo, isso mesmo, uma estrada conhecida como Estrada de Miguel Arraes, em Moreno. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Ele, Arthur Subúrbio Santiago, foi assassinado a bala e a informação que ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo dele também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Usuário de drogas assassinado a tiros na Brasília Teimosa. Fernando Henrique, segundo informações, um jovem usuário de drogas, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Brasília Teimosa e, segundo informações, ele seria justamente usuário de drogas e estava vendendo os objetos de casa para manter o vício. Essas informações apuradas pela polícia. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Final de semana violento no Cabo de Santo Agostinho, com registro de 3 assassinatos. O primeiro crime, a vítima foi Alisson da Rocha Alves, de 26 anos de idade, morto a tiros, e o corpo encontrado em uma mata fechada à margem da PS-60, na Vila Claudete, na Charneca, no Cabo. Crime de autoria e motivos desconhecido. Ele estava sumido desde o dia 12, pois havia sido sequestrado, para logo depois ter sido encontrado morto. A segunda vítima da violência no Cabo foi Jefferson Manuel dos Santos, de 28 anos. Ele morava na Rua do Dendê, no bairro da Charnequinha, no Cabo, e foi assassinado a tiros na casa da companheira dele, na Rua 5, loteamento União, lá na Charnequinha, no Cabo, por 2 homens encapuzados, que ainda feriram um amigo da vítima.
Fabrício Alexandre da Silva, de 22 anos, que foi levado para a UPA da Coab. Os três estavam bebendo. Ele, o amigo e uma mulher na casa da mulher. E daí os caras chegaram, se dizendo policiais, encapuzados, e meteram bala. Mataram Jefferson e feriram Fabrício. A terceira vítima da violência no Cabo foi Edivaldo Santos Ferreira, 55 anos de idade, portador de deficiência mental. Ele foi brutalmente espancado na rua Joaquim João Neto, na beira-mar, em frente à pousada Caravela da Divisão, lá em Gaibu. Elementos desconhecidos mataram ele. A informação que ele teria saído de casa para se encontrar com um amigo na praia de Gaibu, pois o amigo estava devendo dinheiro de R$100 a ele. Mas aí ele teria cometido atos libidinosos e daí acabou sendo linchado pela população. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.